Se você é professor de educação física e pretende passar em concurso, definitivamente esse é um conteúdo que você precisa conhecer, a LDB. Bem, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 939496, simplesmente a lei que cai em todo concurso para professores, em todo concurso de cargos de licenciatura. Aí vem alguém e me diz, mas eu vi uma pessoa que fez um concurso e não pediu a LDB. Tá bom, vamos dizer assim, 99% dos concursos para professores cai a LDB. É um conteúdo bem importante para você saber que pode ser o seu diferencial, aquela questão que muita gente não vai conhecer, não vai ter estudado, não sabe nem por onde começar e você vai acertar. Afinal, a LDB são 100 artigos, mais de 100 artigos, na verdade. Apesar de quando você for lá embaixo aparecer o número 92, existem alguns números ali que falam 35A, por exemplo, e isso aumenta. Mas vamos então para o que interessa. Eu sou a professora Bárbara, sou a responsável aqui por esse canal, espero que você tenha já se inscrito e curtido esse vídeo. Também tô lá no Instagram, no @concursos.educaçãofísica, e há 2 anos eu me dedico diariamente para a aprovação em concursos de quem me acompanha e também dos alunos do método Potência para Aprovar. Inclusive, se você quiser saber mais, o link tá aqui na descrição. Nesses 2 anos, eu analisei mais de 6.000 questões de concurso, inclusive muitas questões da LDB, para identificar, afinal, o que mais cai em concurso, o que é aquele conteúdo que você definitivamente precisa saber. Não dá para ir para uma prova sem saber. E isso vale para a LDB também. Todas as leis, elas são divididas em artigos. E aí, esses artigos, alguns deles são mais cobrados do que outros. E é claro que você tem que dominar esses que são mais cobrados antes de tudo. E aqui eu vou te dizer exatamente quais são eles em 3 passos que são simples e rápidos que vão te ajudar. O passo número 1 é saber muito bem quais são os artigos diretamente relacionados com a educação física. Professor, afinal, quais são? Calma, eu vou te dizer. Olha só, o artigo 26, ele fala sobre o currículo e ele diz lá no parágrafo 3º algo que é clássico, que você precisa conhecer muito bem porque cai em muita questão de concurso, que diz o seguinte: a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica e deve fazer parte do projeto pedagógico da escola. Também, nesse parágrafo 3º, vai aparecer em que casos a educação física ela é facultativa. Então, para alguns alunos, ser facultativo significa que eles podem ou não fazer a aula, eles não estão obrigados a fazer a aula. E aí, saber esses 5 casos para concurso é bastante importante. O artigo 26, parágrafo 3º é o mais importante, mas muita gente esquece, não vai ser o seu caso, porque afinal você está aqui assistindo esse vídeo, do artigo 27 e também do artigo 35A, que vai dizer que sim, a educação física aparece no ensino médio. Então, essas 2 informações também são super importantes para você conhecer. E as questões de concurso, quando a LDB está na parte de educação física, cobram muito esses artigos. Então, agora que você sabe bem, você vai acertar as questões. E eu ouvi dizer que quem curtir esse vídeo vai acertar todas as questões da LDB no seu concurso, hein? Não quero dizer nada, pode ser que sim, pode ser que não, eu acho que é verdade. Então, curte aí, garante, e também se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo que vai te ajudar na aprovação em concursos de educação física. Primeiro passo, dominado, saber quais são os artigos relacionados à educação física. Agora, o segundo passo são alguns entendimentos sobre o que é a LDB, o que é a educação do Brasil e o que é dever do Estado. Especialmente o artigo 4º, que é dever do Estado, cai demais nos concursos, de modo geral. Então, se a LDB está indicada lá no seu edital como parte de legislação, parte de conhecimentos pedagógicos ou algo parecido com isso, é bem provável que esse artigo 4º seja um dos cobrados. Além do artigo 4º, é legal você conhecer o artigo 1º, 2º e 3º, porque eles são, de certa forma, a introdução da LDB. Eles estão falando o que é educação, qual que é o entendimento, quais são os princípios, e isso também é bastante cobrado em concurso. Então, saber os 4 primeiros artigos é fundamental. Esse é o segundo passo para você dominar a LDB.
E aí, para fechar, entre os artigos que são mais cobrados, aqui a gente vai falar das regras comuns, regra do jogo. Afinal de contas, leis indicam como que a educação deve acontecer e essas regras comuns, elas aparecem em diferentes artigos. O artigo importante, que também é bastante cobrado, é o artigo 24, que basicamente vai falar de carga horária, algumas características gerais da educação para o ensino fundamental e o ensino médio. Também a gente vai ter os artigos que falam de educação infantil, isso vai estar lá no artigo 29. Depois já vem na sequência os artigos do ensino fundamental e também do ensino médio. É claro que se você vai fazer concurso para educação básica, esses são os artigos que você tem que focar. Infelizmente, os concursos, eles não são super precisos em relação, por exemplo, se você vai fazer para ensino fundamental, vai só perguntar para ensino fundamental. Por isso, essa é uma dica importante. Fique de olho também nos artigos sobre educação infantil e ensino médio. E aqui eu vou te dar mais um bônus, já que você veio até esse ponto do vídeo. De modo geral, os artigos seguintes da LDB são muito pouco cobrados, muito menos cobrados do que esses que eu já trouxe aqui para você. Se você vai fazer concurso para educação básica, apesar das bancas não serem precisas em cobrar ensino fundamental para a prova de ensino fundamental, dificilmente cai sobre o ensino superior. Então, só estude ensino superior depois que todo o resto tiver muito bem dominado. É claro que na prática qualquer questão pode aparecer trazendo algum ponto de algum artigo, entre outros menos conhecidos. Porém, muito mais chance desses artigos aparecerem no seu concurso, por isso eu realmente recomendo que você comece por eles, saiba esses muito bem e depois, se você tiver tempo, afinal você não tem só a LDB para estudar, né? Infelizmente, aí sim você se aprofunda nos demais artigos. Realmente espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que nessa altura você já tenha deixado seu like e se inscrito no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Esses foram os principais artigos da LDB. Para você ter acesso à LDB completa, o link está aqui na descrição. Vejo você num próximo vídeo.